Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e obrigado, amigo. Você é um amigo. Vasco da Gama, com certeza a notificação do OneFootball já pipocou no seu celular nesta segunda-feira e você já está sabendo que Maicon negocia a rescisão com o Santos e pode ir para o Vasco. Se não pipocou a notificação, já baixa aqui no link da descrição, porque lá no OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, você já ajusta para que todas as notícias do Santos cheguem ao seu celular e você já fique na expectativa para colar no Eu Vim de Santos e ver minha análise sobre certas situações deste clube OneFootball. O link está aqui na descrição, é facinho de baixar, tão fácil quanto para o Santos rescindir o contrato com o Maicon. Estamos nessa expectativa, um zagueiro que realmente não ornou no clube da Vila Belmiro. Eu tenho algumas palavras sobre isso. Vamos começar então lendo a matéria. Em primeira mão foi dado pelo GE, que fala o seguinte: o Vasco negocia com o zagueiro Maicon dos Santos. Defensor não vem sendo aproveitado e negocia a rescisão com o Peixe. Ele chegaria sem custos para a equipe carioca. Acho que o trecho que mais importa aqui é este, ó. Negocia a rescisão. Né? Pode passar batido na matéria, mas ele negociar a rescisão indica algumas coisas muito importantes para o Santos e é sobre isso que eu vou falar. Deixa eu só complementar aqui a matéria. A expectativa do Vasco é contar com um zagueiro que está sem espaço na Vila Belmiro. Ele vem não recebendo oportunidades com o técnico Odair Hellmann e participou de apenas um jogo no Campeonato Brasileiro. Até por isso, é interesse do defensor procurar um novo clube. Também tenho o que falar sobre este trecho. O Santos não deve dificultar a saída e já negociar a rescisão com o zagueiro, que tem contrato até dezembro. Se você está se perguntando, o contrato dele acaba no final do ano. Ou seja, no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. E, assim, honestamente, o Santos não venderia o Maicon de maneira alguma, não tem a menor possibilidade. Então, rescindir agora ou deixar ele já assinado com outro clube por 6 meses aí não muda muito a vida de ninguém. Até porque ninguém quer tê-lo em campo na Vila Belmiro. Então, vamos lá. Negociar a rescisão significa uma coisa muito importante. Ou o Santos já tem alvo e já negocia com o zagueiro, ou é loucura. Por mais que seja o Maicon. E que a gente não queira o Maicon. O zagueiro realmente não deu certo na Vila Belmiro. Mas se você está rescindindo e vai perder um jogador numa posição em que todas as notícias dão conta que você já tem o interesse até para repor a situação do Bauerman, já tem interesse em trazer outro jogador até para repor a situação do Bauerman, perder o Maicon significa deixar o seu banco ainda mais curto, né? Hoje o Santos tem como dupla titular Joaquim e Messias, e com todo respeito ao Messias, que nem está sendo um desastre, longe disso, o ideal é que ele não seja titular. Aí você tem no banco Maicon e Luiz Felipe. O Alex, sabe Deus se vai voltar a jogar, o Jair tá lesionado, o Zabala tá lesionado, não tem mais ninguém. Tem o Robson voltando, mas com todo respeito, a gente também não quer. Sobra, de fato, os dois titulares mais o Luiz Felipe. Se você já não tá com o nome engatilhadaço, essa é a palavra que eu queria. Engatilhadaço, olha só. Pra fechar e ser anunciado assim que a janela abrir, isso aqui é loucura. Por mais que a gente não seja fã do Maicon. Porque se você tá negociando, facilitando a saída de um jogador e não tem a certeza que outro tá chegando para essa posição, você tá criando um buraco, né? Isso é um fato. Você pode não gostar do Maicon, não somos fãs. Mas imagina, por exemplo, contra o Newell's, que o Joaquim estava suspenso, jogou então o Luiz Felipe ao lado do Messias e depois entrou o Maicon. Se não tem, ia ter que improvisar na defesa, não tinha mais ninguém no banco. Se acontece essa situação de novo, quem vai parar na defesa? O Camacho? É meio loucura. Então, é importante, se está facilitando essa rescisão, que o Santos já tenha engatilhado pelo menos o nome. O ideal seriam dois, né? Um para ser titular e mais um reserva, mas o Santos tem dessas. Outro ponto é, a saída do Maicon provavelmente já indica que o Luiz Felipe vai de fato ficar. Porque, imagina, perder dois zagueiros sem ter a certeza que tem gente chegando, acho muito difícil, acho improvável, não estou cravando nada, mas acho que é um indício de que pode ir se acostumando que o Luiz Felipe vai continuar no Santos Futebol Clube. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Outro ponto que a gente precisa comentar aqui. E o Vascão, hein? Ô, parceiro! Levou o Juan, levou o Carabagral, tá levando o Maicon. Tem mais gente, Vasco. Tem Camacho, tem Balieiro, tem Luiz Felipe,
Tem um goleiro que dizem que tá lá no Santos. Tem muita gente aí, Natan, revelado no Vascão. Vasco, obrigado, amigo, você é um amigo. Pode vir buscar mais gente que a gente tá topando o negócio. Tá topando o negócio. Outro ponto que eu quero comentar. Jogador não ama clube. Jogador não ama clube. Quem ama o Santos é você. Quem ama outros clubes são os torcedores desses clubes. Jogador não ama clube. Fizeram toda a farra do Maicon, que é santista, porque o pai ia amar, bom pro pai dele, ficam super felizes. Jogador não ama clube. Foi só ele virar reserva do Luiz Felipe por um jogo, depois, por um jogo mais ou menos, né? Porque ainda entrou no segundo tempo, nem o jogo inteiro foi. Depois de ter sido vaiado pela torcida contra o Corinthians e virar reserva, com razão, a torcida estava certa, já quer ir embora. Se amas tanto o clube, por que não ficas? Porque jogador não ama o clube. É algo que eu sei que eu pareço repetitivo, mas tem muita gente que ainda cai nessas pegadinhas por carência. É super legal você ver um cara, nossa, porque a família dele ama o Santos. Olha, ele posta os stories, ele assiste ao Santos, ele quer jogar aqui. Nunca querem. Eles querem jogar. O Maicon virou reserva, puf, já pediu rescisão. Jogador não ama clube. Agora, do lado do clube eu tenho um comentário também. É por isso que eu acho errado, apesar de ser utópico, eu sei, né, o contrário. É por isso que eu acho errado. Fica vendendo os moleque para contratar experiente. Você pode até vender o moleque, mas no experiente você gasta salário, não traz retorno em campo. Podemos falar de Goulart, podemos falar do Maicon, podemos falar de Tardelli, sei lá, outros aí. Não traz retorno algum em campo. Aliás, na maioria dos casos, como o Maicon, prejudica o campo. E aí, depois de gastar salário, mais salário, mais salário, mais salário, sai de graça. Vai aí por nada pro Vasco. O Santos viu um jogador piorando o seu elenco, piorando suas apresentações e vai sair de graça. Claro que não ia vender o Maicon. O problema é você gastar com o Maicon, ir atrás do Maicon. Nossa, super experiente, vencedor. E não entrega nada. A gente falava que, gente, o Maicon não é nada disso. O Maicon é ruim. É ruim. E o Santos vai sair. Ok, não é prejuízo oficialmente, mas vai lucrar exatamente R$0, além de todo o salário que gastou. Ou seja, eu sei que é utópico, mas ficar vendendo um jogador novo para contratar velho não é o ideal. O ideal é você conseguir manter os mais novos por muito tempo e contratar jogadores novos também. Se você está em crise financeira, não é contratando o Goulart, o Tardelli, o Maicon, o William Maranhão, né, o Camacho, que você vai lucrar. O Camacho vai sair de graça em algum momento. O Maicon tá saindo de graça. O Maranhão você tá aí desesperado sem saber o que fazer. O Goulart saiu de graça e depois se aposentou, porque nem jogador conseguia ser mais. O Tardelli se aposentou mais de um ano depois de sair do Santos porque ninguém quis contratar. Tem que parar de aceitar essas contratações de jogadores experientes. Não te trazem nada em campo, não te dão lucro e só comem o espaço de jogadores jovens que deveriam receber mais espaço. Então meio que é isso, eu acho. Acredito que quando, se de fato for concretizado, a gente pode trazer um vídeo com alguns comentários diferentes, mas eu já queria adiantar, porque negociar a rescisão com um zagueiro que até outro dia era titular, até outro dia leia-se a última rodada do Paulista, porque ele joga naquele desastre contra o Ituano, joga muito mal, negociar a rescisão com um cara desses já mostra mais um erro do Santos. Não a rescisão agora. O erro foi a contratação, ele virar titular, muita gente confiar. Felizmente a torcida percebeu ainda a tempo de salvar um pouco a temporada e vaiou o Maicon naquela partida contra o Corinthians. Ainda entrou em campo para estragar contra o Ituano, entre outros fatores que estragaram a vaga, mas estava lá. E depois, felizmente, o Odair tá aí um acerto de Odair Helman. Não quer o Maicon no clube e, não, pelo jeito, né, não vai tentar segurá-lo. Acho ótimo. Enfim, por mim, tudo bem. Tchau, adeus, muito obrigado por nada.